gente volta falando sobre os impactos do desabamento da ponte no Rio Tocantins, que foram discutidos hoje numa reunião na sala de crise que foi montada depois do desabamento. Sobre esse tema, eu vou chamar a Jussara Soares para a gente conversar juntas com o diretor interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Marcelo Medeiros. Marcelo, boa noite, bem-vindo ao CNN Prime Time, obrigada por nos atender. Boa noite, obrigado a vocês. Agradeço também a Jussara que possibilitou essa entrevista. Marcelo, te faço já uma primeira pergunta muito generalista para você explicar quais são as medidas que estão sendo tomadas agora. Sim. No dia do evento, né, as companhias de abastecimento do Maranhão, aliás, que é a Companhia Estadual de Abastecimento do Maranhão, ela suspendeu as captações de água nas cidades. Então, o nosso principal temor como gestor do uso da água é justamente o abastecimento público, que é o mais vulnerável nesse momento. E ela foi suspensa. Naquele momento, a gente articulou não só com a Defesa Civil Nacional, com diversos órgãos federais e também do Estado, principalmente as secretarias estaduais de Meio Ambiente do Tocantins e do Maranhão, o que seria a carga que caiu. A gente conseguiu identificar a carga, os princípios ativos principais, e com isso a gente fez uma simulação junto com o pessoal da CAEMA, que é a Companhia de Abastecimento do Estado, para demonstrar que, apesar de ter alguns elementos que são perigosos, como ácido sulfúrico e mesmo alguns defensivos agrícolas, a vazão do rio permitia, ali no momento, ali no local, né, onde houve a queda dos caminhões, que se houvesse o pior cenário, que todos eles abrissem as suas cargas ao mesmo tempo, você teria todo o derramamento do material, a gente teria uma diluição entre 20 e 60 horas dos principais componentes. E a captação estava suspensa. E nesse período também, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão, assim como o pessoal do Estado de Tocantins, eles começaram o monitoramento da qualidade da água. A gente começou com a ajuda do Serviço Geológico do Brasil também. Esse monitoramento continua sendo feito, ele ainda não tem um prazo para terminar, até porque os caminhões estão lá. Mas nesse período entre que a gente começou a fazer esses estudos, tomou pé do que acontecia, as captações de água estavam suspensas, a gente considera que já teria tido a diluição se a carga tivesse rompido. E a gente sabe que não aconteceu. Né? Você tem imagens dos mergulhadores que mostram a parte da carga do caminhão de defensivo, ela ainda, você vê parte intacta, que era o nosso maior temor. Há certas condicionantes que trazem um certo alívio, apesar da dor do desastre, que é os elementos químicos principais, tirando o ácido sulfúrico, eles não são potencialmente tóxicos para a saúde humana. Então, se houvesse captação de água, você não teria tanto problema como o ácido tem. O ácido tem uma outra vantagem, que o tempo de diluição dele é muito rápido. Então, se ela também houvesse rompido, que parece que não rompeu, porque nem o pessoal do IBAMA ou o pessoal dos dois estados, a Defesa Civil, que estão no campo, eles não detectaram nem mudança de cor, odor, e algumas características são próprias do ácido entrar em contato com a água. Esse tipo de ácido, quando ele entra em contato, ele gera uma reação térmica muito forte. Então, você teria borbulhamento, até pequenas explosões. Então, isso não aconteceu. Então a gente conseguiu se cercar de tranquilidade para que a própria companhia de abastecimento retomasse o abastecimento de água na principal cidade que tem depois do desastre, que fica pouco mais de 100 quilômetros da ponte, que é a Imperatriz, que é a maior cidade também ali no trecho, né? Sim. A gente também tem um outro condicionante interessante, que tanto as cidades do lado do Tocantins, quanto todas as cidades, até chegar à Imperatriz, elas não captam água do rio, elas usam poços tubulares profundos para água subterrânea. Ah, bom, menos mal, né? A Jussara vai fazer uma pergunta para você agora. Obrigado, Marcelo, pela entrevista. Marcelo, hoje teve uma reunião da sala de crise para tratar desse caso, né, lá no Rio Tocantins. A minha dúvida é o seguinte: vocês chegaram a discutir ou há uma previsão de retirada desses produtos químicos da água? Isso já está em discussão? Como fazer isso? Já. Isso é uma questão que o IBAMA vem à frente, por causa é um problema ambiental, e o IBAMA já notificou as transportadoras para que elas apresentem os seus planos. Existe uma sequência disso prevista até em lei. Eles têm que apresentar os planos de contenção do desastre, e parte disso requer a retirada do material. Então, elas já foram notificadas para que façam isso.
A gente, ao mesmo tempo, articulou com o Operador Nacional do Sistema Elétrico para que todas as hidrelétricas, tem quatro hidrelétricas maiores antes do local do acidente no Rio Tocantins, elas estão modulando vazão para permitir não só a descida dos mergulhadores, para ver como que está a carga, para ver como que isso pode ser retirada, como no curto ou médio prazo, a gente continuar mexendo na saída de vazão para poder ou propiciar a saída quando tiver o plano, o IBAMA receber o plano e aprovar, ou, se for necessário, mais descidas de mergulhadores. Está tendo muito mergulho agora também, não é por causa dos caminhões, é porque tem a procura das pessoas desaparecidas também, né? Então, isso está sendo tudo também acertado através da gente com o Operador Nacional para poder modular a vazão para propiciar isso. Mas a gente não espera a retirada nem nessa, nem na próxima semana. Isso vai ser uma operação complexa, porque o caminhão tem que ser retirado de maneira tal que o produto venha à tona. Então a gente tem uma preocupação maior com o ácido, porque se o ácido ele rompe, ele é perigo imediato para quem está trabalhando no local. E o defensivo, embora ele não seja tão perigoso para quem está trabalhando, ele pode ser levado mais à frente, né? Não rompeu, a gente espera que não rompa. Essa é a torcida de todos nós, né, Marcelo? Porque isso colocaria por favor. Em xeque e colocaria sob risco toda a população, todo o meio ambiente, enfim. Você está dizendo que não espera a retirada em uma semana, mas o monitoramento ele vai continuar mesmo depois da retirada dos caminhões? Sim, porque outras coisas que caíram podem, de alguma forma, contaminar a água? Ainda tem 2 ou 3 caminhões na ponte, dá para ver nas filmagens, né? Mas eles são caminhões que estão levando encomendas, então são encomendas simples, não é problema. E o outro caminhão ele está levando madeira, MDF. Então também nenhum deles é problema, né? E desses que estão, a gente vai continuar o monitoramento até a retirada da carga. Ok. Porque a gente não quer o pior cenário, mas não havendo pior cenário, a gente também não quer nenhuma surpresa. A gente tem até uma notícia boa que saiu na sala de crise, é que a análise do defensivo é mais complexa. O ácido você descobre no local, a gente cedeu equipamentos para a SEMA do Maranhão, que você consegue descobrir o pH da água, se o ácido romper, o pH muda bruscamente. O defensivo não, você precisa de um equipamento diferente, não está disponível em qualquer lugar do Brasil. A gente fez uma articulação com o Ministério do Meio Ambiente, com a Embrapa e com a CETESB em São Paulo, já mandamos duas cargas, baterias de amostras do Rio, né? E o pessoal da Embrapa hoje disse que no local do acidente eles não detectaram um dos defensivos. Mesmo sendo uma análise grosseira, isso é um indicativo muito bom e que você não tem a liberação de produto da carga, né? E a carga defensiva, ao contrário do caminhão-tanque do ácido, ela está em galões de 20 litros, embalados em pallets com microfilme. Então isso dá mais segurança. Por isso que vocês estão vendo imagem ainda de bombona ou galão, né, inteiro. Entendi. Tá bem. Marcelo, muito obrigada. Nós conversamos com o diretor interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Marcelo Medeiros. Obrigada, uma boa noite, um bom resto de semana para você, uma boa virada de ano. Obrigado. Boa virada de ano, torcendo pelo melhor. Até já. Obrigada, Jussara. Até já.